paz do Senhor, jovens. É com muita alegria que nós hoje encerramos nosso segundo trimestre, tratando do tema Tempo de Conquista, usando como base o livro de Josué. E hoje, lição de número 13, traz por tema Renovando a Aliança, cujo texto do dia diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué capítulo 24, versículo de número 31. Deus, jovens, ele é fiel, embora nós sejamos infiéis. E por isso a nação de Israel, ela continua ainda sendo alvo do seu terno amor e cuidado. E baseado nessa linha que nós vamos concluir esse trimestre, né, nesse segundo trimestre da EBD, classe jovens. Na aula anterior, lecionada pelo nosso cooperador Jonatas, ele falou sobre um tempo de paz, cidades-refúgios. Depois desse tempo de paz vivido após a divisão das terras, Josué vai convocar o povo para duas assembleias. Ele já, prevendo já o fim da sua vida, o fim da sua carreira, ele vai fazer essas assembleias, primeiro, para se despedir, e segundo, para que o povo renovasse a aliança. E são ensinamentos preciosos que nós extraímos dessa atitude desse grande líder que foi Josué. Na primeira, então, que ocorre a primeira assembleia, que é o primeiro tópico da nossa lição, quando Josué se reúne o povo em Siló e ele vai se despedir, é interessante um ponto para nós extrairmos aqui, que reconhecer a hora certa de começar e o momento de encerrar o ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidades que todo líder deve ter. Josué, no seu capítulo de número 23 e 24, ele vai se despedir, e vai exortar o povo para que permanecesse firmes. E um ponto que eu gosto muito dessa passagem é que começar bem é fácil. Nós nos planejamos, corremos atrás e começamos uma obra. É fácil quando você tem um planejamento, mas chegar até o fim, difícil é terminar. Eu posso me planejar, mas vai ter barreiras, vai ter obstáculos, vão ter dificuldades. E muitas pessoas, elas barram justamente aí. Elas começam muito bem, mas não conseguem terminar aquilo que se planejaram a fazer. Um líder como Josué, ele, com sabedoria, ele soube dar início ao projeto de conquista da terra de Canaã. Mas ele soube administrar os conflitos, as dificuldades que surgiram no meio dessa trajetória. Quantas lutas nós observamos que Josué acompanhou, liderou a nação de Israel antes de conquistar a terra? Quantos obstáculos e dificuldades? Josué poderia ter parado com a nação de Israel e as promessas, e adiado as promessas que Deus havia feito à nação de Israel. Mas ele prosseguiu e terminou a sua carreira. O fim das coisas é melhor do que o começo. E tem um texto uma palavra muito boa do apóstolo Paulo, que ele combateu o bom combate, guardou a fé. Isso, como líder, nós precisamos saber a hora de começar, mas também a hora de terminar o nosso ministério. Nós não somos eternos, as lideranças elas passam. Então você jovem, você líder, você que me ouve nesse momento, você deve ter essa comunhão com Deus, porque a falta de comunhão com Deus, ela não nos dá direção. Quem tem comunhão com Deus tem direção. Então, a hora certa de parar, isso é uma característica de um bom líder. Encerrar o ministério demonstra sabedoria e intimidade com Deus, qualidade que Josué a tinha. Então, ele vai se despedir, porque ele vê que é o momento de encerrar a sua carreira. Aquilo que ele poderia ter feito, ele fez, ele conduziu e liderou o povo de Israel até aqui, esse momento. E num tempo de paz, ele vai encerrar o seu ministério num tempo de paz, num tempo de tranquilidade. E ele vai continuar alertando o povo, exortando o povo, após a sua despedida, com muito amor e zelo. Josué não amava a sua posição. O que hoje nós vemos em muitos líderes é que eles amam a posição que a liderança os trouxe, mas não amam o povo, não amam os seus liderados. A obra de Deus ela é feita, jovem, de serviço e não de ser visto. Hoje o que nós vemos muitas pessoas é querendo fazer coisas para serem vistos pelo povo, reconhecido pelas pessoas, mas não fazem o serviço com amor e zelo. Josué liderou a nação de Israel com amor e zelo, e ele vai exortar agora os hebreus ainda no final da sua trajetória. Já logo antes de vir a falecer, ele vai alertar o povo às suas escolhas, a respeito das escolhas.
A nossa vida, ela é feita de escolhas. E sobre escolhas tem um texto muito lindo e profundo em Deuteronômio, no capítulo de número 30 e versículo de número 19, que diz assim: neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. A vida é feita de escolha e esse texto bíblico nos coloca duas escolhas, a vida ou a morte. Mas ele conclui o texto dizendo, nos dando um conselho: escolham a vida, porque a vida é que nos vai dar a bênção, a prosperidade. E Josué, como líder, estava alertando a nação de Israel sobre o futuro, após a sua morte. Por que Josué vai advertir Israel sobre os tempos vindouros se ele estava tão perto de morrer? Os líderes que agem, irmãos, com excelência, sempre têm a visão dos dias futuros. Eu vou encerrar a minha carreira, eu vou encerrar as minhas atividades, mas eu tenho pessoas que vão prosseguir, que vão continuar. E como um bom líder, Josué estava alertando, porque ele sabia que ainda havia promessas a serem cumpridas na nação de Israel. Como nós observamos, a nação de Israel, o povo de Israel, o Estado de Israel, ainda tem bênçãos, ainda tem promessas a serem cumpridas na nação de Israel. Hoje ainda, na nossa atualidade, nós vamos falar no final, no último tópico dessa lição. Então ele vai alertar, né? Haviam inimigos ao redor e outras terras ainda a serem conquistadas. E Josué estava dizendo ao povo que permanecesse firmes. Eu vou partir, mas vocês precisam permanecer firmes e fiéis aos mandamentos. E isso ele vai dizer, advertindo o povo que guardasse os mandamentos e amasse ao Senhor para viver, para ser próspero e feliz. Amar, guardar e amar os mandamentos de Deus, jovem, te fará próspero e feliz na sua trajetória. Para que não sofressem as consequências da desobediência. Por isso, o Josué, capítulo de número 24, você vai ver Josué exortando, e é nesse capítulo de número 24 que você vai ouvir o texto bíblico muito conhecido, Josué 24:15, a parte B do versículo: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oxalá que você que está me ouvindo possa ter esta palavra viva na sua vida, que mesmo que as pessoas estejam se desviando, se afastando nesse tempo de crise e dificuldade que nós estamos vivendo, nós vamos permanecermos firmes, vamos permanecer na rocha que é Cristo Jesus, e possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos permanecer firmes porque nós sabemos que o Senhor luta por nós. Em tempos de batalha, em tempos de crise, nós temos a bênção do Senhor para nossas vidas e nós vamos conquistar, em nome de Jesus, a terra prometida, a Canaã, né, para a honra e glória do seu nome. Nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou a vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Olha que texto lindo, Josué 23:14. Deus, ele vela pela sua palavra, e se ele fez promessa para você e para mim, jovem, creiamos porque ele vai cumprir. Deus vela assim pela sua palavra. Todas as profecias que foram proferidas para a nação de Israel, elas se cumpriram e se cumprirão, né? Porque Deus, ele vela pela sua palavra. O mal sempre vai buscar a razão para perseguir e destruir os que têm promessas do Senhor, mas nós vamos permanecermos firmes, porque o Senhor está pelejando por nós. Creia nessa palavra, receba essa palavra em nome de Jesus. O segundo tópico da lição vai falar sobre essa despedida propriamente dito, né, de um líder, a despedida de Josué, e ele vai nessa despedida lembrar os grandes feitos. Ele vai fazer um resumo da história, vai narrar a história do povo hebreu a partir de Abraão, passando pelas trajetórias de Isaac, Jacó, Moisés e Arão, lembrando os grandes feitos, desde lá das pragas do Egito até a expulsão dos cananeus, sempre reforçando o fato de que foi o Senhor quem concedeu todas as vitórias aos hebreus. É o Senhor que tem pelejado por nós e por isso nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E ele vai fazer essa retrospectiva. Nós, irmãos, não vivemos do passado. Mas nós precisamos trazer a memória e lembrarmos que quem concedeu as vitórias, para que nós chegássemos no dia de hoje, abençoados ou não, nós temos que ter esta consciência que foi Deus que nos trouxe até o dia de hoje, até esse minuto, Deus é quem está nos sustentando, graças a Deus por isso. E Josué vai levantar um memorial, ele vai conclamar ao povo a servir como ele e sua casa o fariam. E a decisão do povo foi servir ao Senhor. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Josué capítulo 24, ele vai conclamar o povo, né, a tomar essa decisão, a fazer essa escolha. Vocês querem ser abençoados?
Deus coloca diante de nós escolhas e nós precisamos fazer essas escolhas baseado na palavra do Senhor. Homens, com frequência, esquecem dos seus compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece, pois nossas palavras ficam gravadas perpetuamente perante a Deus, perante o nosso Senhor. Então, você firmou um compromisso. Você disse que serviria, você disse que faria a obra do Senhor. Não volte atrás, não pare no meio do caminho, porque o Senhor vela pela sua palavra. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E o último item do segundo tópico vai encerrar então com a morte de Josué. Né? E que história é essa de Josué, né? Põe fim ao livro de Josué, encerrando de forma magnânima um ciclo áureo de muitas batalhas e conquistas. Qual é a história que você está construindo? Uma história de conquista, de vitórias, de bênçãos. Lembrando que uma história de um vencedor, uma história de conquistas, não significa que nós vamos ter só bênçãos e vitórias. Para se conseguir, para se conquistar, nós vamos precisar lutar. Nós vamos passar por dificuldade, sim, assim como a nação de Israel passou. Mas nós podemos e devemos confiar no Senhor, que Ele nos dará a vitória. Por qual razão Josué vai, então, erigir um memorial ali no livro de Josué, capítulo de número 24 e 26, Josué vai erigir um memorial no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Por que ele faz isso? Os homens de Israel, com frequência, esqueciam dos compromissos morais. Que você não venha esquecer das promessas, não venha esquecer dos votos que você fez perante o Senhor. Cumpra-os, porque o Senhor o fará prosperar. E encerramos a nossa lição no terceiro tópico. Esse terceiro tópico eu gostaria de chamar a tua atenção para que você lesse e aprofundasse com mais tempo na sua casa, porque fala sobre o salto para o futuro. A história já havia encerrado, o ministério, a liderança de Josué já havia se encerrado, né? Josué morre, né, num ciclo áureo aí de muitas batalhas e conquistas. A nação de Israel estava vivendo um tempo de vitória, um tempo de descanso, mas ainda não havia acabado. Ainda existiam inimigos, existiam ainda conquistas a serem realizadas. Os judeus, só para resumir aqui, eu concluir, os judeus foram dispersos quando o general Tito invade Jerusalém. E toda essa paz, essa tranquilidade, através dessa dispersão, o povo é espalhado, né? O povo judeu, o povo de Israel que estava ali reunido, agora ele é disperso. E nós vamos ver ao longo da história, diversas, e é isso que você vai ler no tópico de número 3, por diversas vezes a nação de Israel sendo atacada. E aqui eu gostaria que você grifasse na sua lição, porque isso é muito importante. Por que a nação brasileira ela é ainda uma nação abençoada? Existe uma promessa feita ao povo de Israel que diz assim: abençoarei os que me abençoarem, ou os que te abençoarem. Essa promessa é direcionada à nação de Israel. Em 1947, isso já estamos aqui agora na nossa realidade, na nossa atualidade, finda a Segunda Guerra Mundial. Em 1947 vai findar a Segunda Guerra Mundial. A ONU, numa sessão histórica presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, uma única vez na história que um brasileiro, secretário da ONU, né, e ele foi boca de Deus, que deu o voto de Minerva, aprovou a criação dos 2 estados independentes, Israel e Palestina. Nós estamos vivendo um tempo de paz, um tempo ainda abençoado. Por quê? Porque existe promessa aqui, e essa promessa está respingando até nós através deste homem, Oswaldo Aranha, que foi um brasileiro usado por Deus para dar esse voto abençoando a nação de Israel. Observe que Deus ele vela para cumprir a sua palavra. Não pense que nós estamos vivendo em crise, estamos sim passando por dificuldades, mas Deus ele tem nos abençoado muito. Existem nações, irmãos, que estão, jovens que estão me ouvindo, que estão, né, em situações caóticas. Mas graças a Deus ainda o Brasil é um país abençoado e existe paz. Nós estamos no estado laico, nós temos liberdade religiosa e glória a Deus por isso, né? E continuando aqui, nós vamos ver por diversas vezes na história nações tentando destruir Israel, uma briga constante entre palestinos e Israel e Palestina, uma briga sem fim que não acaba. E por que até hoje não conseguiram destruir Israel, irmãos? Porque Deus peleja por Israel. A Bíblia vai relatar, nós não temos tempos para isso aqui, mas a Bíblia vai relatar que nos tempos, nações vão se unir para tentar destruir Israel e não vão conseguir. Sabe por quê? Porque Israel tem Deus, tem a proteção divina, Deus pelejando por Israel, né? Então, isso é maravilhoso. E lembre-se que
Isso está registrado em Êxodo 14:14. O Senhor peleja por vós e vós calareis. Salmo de número 122:6 tem também uma promessa para a nação de Israel. O mal sempre buscará razão para perseguir e destruir os que têm promessas de Deus. Ladrão não vai assaltar um cofre vazio. Se você está sendo atacado, se você está sendo perseguido, é porque você tem algo que chama a atenção do inimigo. Então, é natural que nós, cristãos, que temos a bênção, que temos a salvação, que temos o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sermos perseguidos. Glória a Deus por isso. Em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Se você é perseguido, porque você tem algo especial na sua vida, jovem que me ouve. E, finalizando esta lição de hoje, das intifadas até os dias atuais. O que é essa palavra intifadas? Rebelião popular palestina contra Israel. Até hoje já foram 7. E é isso que nós vemos nos jornais, nós vemos aí nas mídias, né, na faixa de Gaza, as brigas constantes que existem na faixa de Gaza. Chamam-se de intifadas, quando os palestinos se mobilizam e se rebeliam contra o Estado de Israel. Isso se chama intifada. Até hoje, então, foram 7, já aconteceram 7 intifadas. E é o que é noticiado aí, né, nas nossas mídias. Quanto menos se espera, surge nessa região mais um ponto de tensão. Quantas vezes nós abrimos os aplicativos, os jornais, enfim, e nós vemos lá esses conflitos sem fim. Eles e seus descendentes hoje, irmãos, os palestinos hoje, no século XX, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, os quais se transformaram em refugiados nos países vizinhos. Eles e seus descendentes hoje somam cerca de 7 milhões de pessoas que se sentem o quê? Injustiçadas. Daí a enorme dificuldade de resolver estas tensões bilaterais antes da volta do Salvador. Ainda as nações vão se unir para atacar Israel, mas o Deus que peleja por Israel vai os proteger. Por que Deus continua abençoando Israel, mesmo após terem rejeitado o Filho de Deus? Deus permanece fiel, embora nós sejamos infiéis. Guarde bem isso. E por isso Israel, desde os primeiros instantes até os dias atuais, continua sendo alvo do seu eterno cuidado. Mas muito cuidado, você que me ouve. Viver no pecado. Deus é longânimo e misericordioso, mas não é injusto. Não brinque com o pecado. Aquele que pretende servir ao Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará sem o castigo divino. Uma hora a justiça divina vem sobre as nossas vidas. E pode ser na sua, pode ser na vida dos seus filhos, pode ser, enfim, nos seus familiares. Por quê? Porque Deus, ele é justo e permanece fiel. E nós encerramos essa lição desse trimestre com louvor. Glória a Deus pela tua vida que acompanhou todas as lições. Eu tive o privilégio, eu tive o prazer de lecionar algumas delas para vocês. E eu gostaria que você estudasse, lesse, e absorvesse esses belos ensinos que Josué nos traz. O futuro, irmãos, traria muitas surpresas, boas ou más, sobre a vida dos hebreus, até os dias atuais. Mas Deus nunca perdeu o controle da história. E você que me ouve neste momento, mesmo em tempos de dificuldade que estamos vivendo, mesmo em tempos de crises, em tempos de incertezas, em tempos que nós não sabemos como a economia vai se portar diante da pandemia, como vai se portar as decisões judiciais, enfim, como que a nossa nação vai se portar daqui a alguns anos, quais serão as consequências, não só para os ímpios, de modo geral, para o nosso país, mas quais serão as consequências para o povo cristão, como ficarão as igrejas. Deus, ele não perdeu o controle em nenhum momento. Tudo que ocorre, tudo que está acontecendo, está no controle de Deus. Talvez você seja atingido, porque em uma batalha, em uma conquista, nós vamos passar por momentos difíceis. Mas, em nome de Jesus, receba essa palavra. Em tempos de crise, Deus tem tempo de conquista também. Deus nos dará vitória e nós, mais uma vez, nós glorificaremos o nome do Senhor. Jovem, permaneça fiel, seja obediente e você receberá as promessas de Deus na sua vida, porque Deus peleja por você. Seja abençoado em nome de Jesus com essa lição, que Deus te abençoe. Eu vou orar nesse momento, nesses minutos, e gostaria que você não só assistisse esta aula, mas compartilhasse o maior número de pessoas em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu te louvo, Pai, porque encerramos mais um trimestre de bênção, Pai, na vida dos jovens. Espero, Senhor Jesus, que cada jovem que fez uso desse material rico que é esta lição da EBD, que nos acompanhou através dessas videoaulas, Pai, que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha dar conquistas e venha proteger, Senhor, cada jovem, Pai, que tem dedicado o seu tempo, ó Deus querido, em especial esse tempo desta última lição que encerramos esse trimestre, Pai. São alguns minutos que os teus filhos vão parar para meditar na palavra do Senhor e que cada palavra que saiu da minha boca, Senhor, seja bênção na vida desses jovens, em
nome de Jesus. Amém.